Dando início agora, então, ao terceiro bloco do nosso encontro sobre o crime de extorsão. Falei com os senhores, no bloco anterior, sobre a figura qualificada da extorsão prevista no 158, parágrafo 2º, que nada mais faz do que remeter o leitor ao parágrafo 3º do 157, que é o roubo. Portanto, para fins de qualificadora e resultado agravador, para fins de qualificadora, extorsão com resultado morte ou lesão corporal grave, vale o que vale para o roubo, as penas são as mesmas, o legislador faz remissão, remete o leitor ao que lá está. Falei também que o resultado agravador, para ser considerado como qualificador, ele tem que decorrer da violência, é o que diz a lei, né? É da violência e não da grave ameaça. Um último aspecto ainda, no que diz respeito ao resultado agravador, que eu acho interessante tratar com os senhores, é o seguinte. Tudo bem, o resultado, lesão grave ou morte, tem que decorrer da violência, já entendi. Mas e se esse resultado, embora decorrente da violência, for um resultado culposo? Uma vez eu julguei um caso, como juiz, que 2 ou 3 agentes, não me lembro exatamente quantos eram, mas eles foram roubar uma casa, uma residência. Ingressaram na casa, era um sobrado, e em cima ela tinha uma espécie de uma varanda, com uma porta que dava acesso a um quarto. Eles, durante a noite, subiram nessa varanda pelo lado de fora da casa e acessaram a casa por esta porta da varanda que dava para o quarto. Forçaram a porta. O dono da casa, a vítima, que era um senhor, morava com a esposa, percebendo que estavam forçando a porta, ele se colocou do outro lado da porta, né, a fim de tentar impedir a entrada. E o roubador do outro lado, mais jovem, mais forte, percebeu que havia uma resistência e empurrou com toda a força. Ao empurrar com toda a força, a vítima do outro lado da porta caiu para trás. Era um senhor de idade, tinha alguns problemas de saúde e tal, mas ele caiu para trás, bateu a cabeça na quina da cama e veio a falecer. O roubador quis matar a vítima. Aí vou empurrar essa porta porque ele vai bater a cabeça na cama. Ele nem sabia que tinha cama lá dentro da casa, não sabia como era a situação. Dolo não havia. Agora, houve violência, houve um emprego de força. Ele percebeu que havia uma outra pessoa do outro lado da porta segurando a porta, tentando impedir a entrada. Ele não quis saber, ele empurrou a vítima. Houve violência. Houve violência. Agora, o dolo de matar não havia. E aí? O resultado morte aconteceu, decorreu da violência. Mas não houve dolo, né? O resultado agravador acabou sendo culposo. Como é que fica? Responde pela figura qualificada ou não? Responde. A resposta aqui é sim. O resultado agravador, lesão grave ou morte, que decorre sempre da violência, ele pode ser doloso, como também pode ser culposo. Aqui é uma espécie de crime pré-ter-doloso, né? Dolo na conduta antecedente, de roubar, e culpa no consequente, no resultado agravador. Portanto, atenção nesse ponto. O resultado agravador aqui na extorsão, ele também pode ser culposo. Seria uma hipótese, como disse, de crime pré-ter-doloso. Responde pela figura qualificada. No caso de havendo morte, nesse exemplo que eu dei, a pena já parte de 20 anos. Tá bom? Fica aí essa dica que eu considero importante. Bom, vamos avançar agora para uma outra figura qualificadora. O delito de extorsão 158, ele traz o parágrafo 2º, com 2 qualificadoras, lesão grave ou morte, já falei dos novos patamares de pena, e traz no parágrafo 3º outra hipótese de qualificadora. Essa é uma qualificadora, não vou chamar de nova, porque já tem mais de 10 anos, tá? Mas ela foi colocada no Código Penal pela Lei 11.923 de 2009, está aí na tela para vocês, o artigo 158, parágrafo 3º. A pena será de 6 a 12 anos se o crime é cometido mediante a restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem. É aquela hipótese que ficou conhecida
nos noticiários policiais, aí, no popular, como o sequestro relâmpago. Então, portanto, se o crime é cometido mediante a questão de liberdade da vítima, essa condição é necessária para a obtenção da vantagem. O sujeito captura a vítima dentro do próprio carro, a coloca no carro subjugado e vai passando de caixa de autoatendimento em caixa de autoatendimento, por hipótese. Chega no caixa, saca o dinheiro, só dá para sacar R$1.000, porque o banco não libera mais do que isso até depois de determinada hora da noite. Não tem problema, saca R$1.000 aqui, vai no outro banco, saca R$1.000, vai no outro, saca R$1.000. Ele precisa ficar com a vítima no poder dele para conseguir o que ele quer, que é sacar o máximo de dinheiro possível. Portanto, a restrição da liberdade da vítima aqui é condição necessária para a obtenção da vantagem. Nesta hipótese, a pena parte de 6 anos. 6 a 12 anos no caso de restrição de liberdade, sendo ela necessária para a obtenção da vantagem. E aqui, o legislador foi além. Neste contexto de restrição de liberdade da vítima, falamos do parágrafo 2º, se da violência resulta lesão grave ou morte. Agora é diferente. Neste contexto do parágrafo 3º, de restrição de liberdade da vítima, se a vítima sofre uma lesão grave ou morre, segue aí o parágrafo 3º. Se resulta lesão grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no 159, parágrafo 2º e 3º. Lá no parágrafo 2º, do 158, a extorsão, ela remete para o roubo. Manda aplicar as penas do roubo qualificado. Aqui, quando a morte ou a lesão ocorrem no contexto da restrição de liberdade, aí ele remete não mais para o roubo, para a extorsão mediante sequestro, que vai lá para o 159, que as penas são mais graves. E eu coloquei elas para os senhores aí na tela. Artigo 159, parágrafo 2º, que é lá da extorsão mediante sequestro. Reclusão, 16 a 24 anos. Parágrafo 3º, que é quando resulta a morte, de 24 a 30 anos. Portanto, na extorsão do parágrafo 3º, na qualificadora do parágrafo 3º, se resulta lesão grave ou se resulta morte, neste contexto do sequestro relâmpago, quando a vítima está privada da liberdade, as penas são as mesmas do sequestro quando há o resultado agravador, lesão corporal ou morte. E tem um detalhe, hein? Aqui não tem aquela ressalva de se da violência decorre, porque nós vamos falar de sequestro mais à frente rapidamente. Lá em relação à extorsão mediante sequestro, melhor dizendo, a extorsão mediante sequestro, o tipo fala, se do fato resulta lesão grave ou morte, do fato. Então, no sequestro, na extorsão mediante sequestro, e aqui também me parece, o resultado agravador, lesão ou morte, pode decorrer também da grave ameaça. Portanto, no contexto de restrição de liberdade, se a vítima, que passou tanto tempo na mão do sequestrador com uma arma na cabeça, se infarta e morre, mas não foi da violência da grave ameaça. Responde pela figura qualificada. Porque aqui não há ressalva da violência que havia no parágrafo 2º, e na extorsão mediante sequestro nós vamos ver, o resultado agravador pode ocorrer do fato. Pouco importa se é da violência ou da grave ameaça, é do fato, do crime, dali decorreu o resultado agravador, responde pela figura qualificada. Tá bom? Lembrando também que o STJ tem entendido que na figura qualificada aplica-se as causas de aumento lá do parágrafo 1º, tá? Então, se esse crime do parágrafo 3º, restrição de liberdade da vítima, é praticado, por exemplo, em concurso ou com arma de fogo, a pena vai partir de 6 a 12, considerando que não houve lesão nem morte, lesão grave nem morte. A pena parte de 6 a 12, né? Agravantes e atenuantes, é reincidência, não é? Se confessou, se não confessou. Terceira fase, é com arma, aumenta de 1/3 a metade. Em concurso de agentes, aumenta de 1/3 a metade. Então, além da pena partir de um patamar um pouco maior, vai incidir sobre ela as causas de aumento previstas no parágrafo 1º, tá bom? Vamos agora tratar de um tema que eu acho bastante interessante, porque é uma novidade trazida pelo pacote anticrime, que é a questão da hediondez na extorsão. Está aí na tela para vocês.
extorsão e hediondez. Quando que a extorsão é hedionda, quando que não é? Pode voltar para mim aqui, que aqui eu vou, de início eu vou falar o seguinte. A Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, considerava hediondo a extorsão com resultado morte. Portanto, se da violência decorreu morte, nesta hipótese, e só nesta hipótese, até o advento do pacote de crime, já vamos falar das alterações, mas até o ano passado, só a extorsão com resultado morte era crime hediondo, certo? Veio o pacote anticrime e fez uma alteração. O pacote anticrime, lembrando aos senhores, Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, correto? Esta lei trouxe algumas alterações na Lei dos Crimes Hediondos e uma delas diz respeito à extorsão. Qual que foi a alteração? Se antes a extorsão era hedionda só quando havia o resultado morte, agora a extorsão é hedionda em todas as hipóteses do parágrafo 3º. Vamos voltar a ele? Está aí. Esse parágrafo 3º que nós estávamos tratando ainda há pouco, em todas as hipóteses deste parágrafo 3º, o crime agora será hediondo. É o que disciplina o artigo 1º, inciso 3 da Lei 8.072, redação dada pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019. Portanto, antes do pacote anticrime, a extorsão com resultado morte era hedionda, e apenas ela. Após o advento do pacote anticrime, a extorsão é hedionda nas hipóteses do parágrafo 3º. Agora um detalhe interessante. A hipótese do parágrafo 3º é quando há restrição de liberdade da vítima. Ah, professor, mas lá também fala que quando há morte ou lesão grave, aplica-se as penas da extorsão mediante sequestro. Perfeito. Mas aplica-se as penas de extorsão mediante sequestro à lesão grave e à morte ocorridas no contexto da restrição de liberdade da vítima. Vale dizer o seguinte: o resultado agravador do parágrafo 3º, ele deve ocorrer no contexto da restrição de liberdade. Então, voltando aí para o nosso material, após o advento do pacote anticrime, a extorsão é hedionda nas hipóteses do 3º, a saber, com restrição de liberdade da vítima, com lesão grave ou com morte, mas na hipótese ou no contexto da restrição de liberdade. A alteração trazida pelo pacote anticrime, lá no artigo 1º, inciso 2 da Lei dos Crimes Hediondos, ela é muito clara. Ela menciona, com restrição de liberdade da vítima, lesão grave ou morte, e entre parênteses coloca artigo 158, parágrafo 3º. Portanto, não há dúvida que a alteração, ela tornou hediondo as hipóteses de extorsão previstas no parágrafo 3º. Restrição de liberdade e, se da restrição de liberdade decorrer a lesão grave ou a morte. Ainda que não ocorra havendo a restrição de liberdade, o crime será hediondo. Agora, tem um detalhe que eu acho que o legislador esqueceu e que nós vamos tratar no comecinho do próximo bloco. Não sai daí.